Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o comandante André. Atenção, senhores passageiros, informo que vou conduzi-los a mais uma viagem aqui no voo da aeronave Papa Romeo Alfa Bravo Charlie, e nós vamos hoje falar sobre o aprendizado da língua inglesa, a tão temida por muitas pessoas, desprezada por muitos jovens que preferem aprender japonês, alemão, espanhol, mas que faz toda a diferença no mercado de trabalho e assim na aviação principalmente. Então a gente vai falar sobre essa língua, como aprendê-la, se ela é tão difícil assim o quanto parece, ou se assim as pessoas criaram esse medo pela falta de recurso, pela falta de oportunidades que elas tiveram de conhecê-la. Então vamos falar o seguinte, a minha história. Tudo começou no ano de 2017, quando eu tinha 16 anos. Meu amigo me indicou o Duolingo e eu comecei a estudar nesse aplicativo incrível que ensina muitas línguas, tanto para falantes de português, inglês, espanhol, dentre outros. Então eu ficava horas praticando inglês, até que quando eu fui trabalhar com aviação, comecei a conversar com os comandantes. De tanto eu comecei a aprender verbos, advérbios, entre outras coisas, e eu consegui a ter essa facilidade de me comunicar. E assim, certa vez uma pessoa me disse que precisa saber todas as palavras do inglês para que você saiba inglês, mas é um mito muito grande que é possível desmascarar uma pessoa dessa, que você está perguntando para ela se ela sabe todas as palavras do português. É claro que ela não sabe todas as palavras do português. Então, o que acontece? Então, ela não fala português? É claro que não. Por quê? Porque existe 3 tipos de gramáticas, de acordo com alguns autores, que é a gramática descritiva, normativa e a internalizada. Dentre elas, a internalizada é aquela que a pessoa domina por conta própria, porque ela desenvolveu suas próprias regras. Então, por exemplo, tem pessoas que falam bard, tem pessoas que criam o próprio português, assim. Então, é a mesma coisa no inglês, e a mesma coisa, assim, que para falar o inglês você não precisa fazer todas as palavras, mas também não precisa saber só uma. Você precisa aprender muito, ser um eterno aprendiz, aprender todo dia a língua inglesa. Senão, o que acontece? O inglês é uma língua universal. E assim, o intercâmbio funciona? Funciona em alguns casos, nem todos. Porque assim, eu não sei opinar sobre o assunto. É um assunto, eu nunca fiz intercâmbio. Então, tem gente que deposita fé no intercâmbio. Fica falando assim, eu quero fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, né? Para aprender entre outros países, para outros países, para falar inglês, né? Para ver se fala inglês, e acaba que a pessoa acredita nisso. Mas assim, é possível você aprender inglês dentro do Brasil, no território brasileiro, por conta de graça, quer dizer, pagando R$100 de internet, acessando o Duolingo, entre outras fontes, aprendendo um pouquinho por dia, e você vai chegar lá, vai conseguir aprender. Agora, se você quer método mais rápido, não sei. Mas o meu método é esse: você praticar um pouco no Duolingo. Primeiro de tudo, você precisa conhecer algumas coisas, pronomes, alguns verbos, né, para ter essa noção, porque assim não é possível você, como que eu posso dizer, falar uma língua sem primeiro conhecer essa questão, porque um falante de português conhece um pouco da sua língua, né, conhece, eu, tu, ele, nós, vós e eles, eu, tu, ele, nós, vós e eles. É a mesma coisa no inglês, você precisa conhecer algumas coisas para ter uma noção na hora de ler um texto, né? Mas é claro, certa vez eu fui ler um texto na Wikipédia e pensei, meu Deus, cara, eu não sabia nem metade dessas palavras. E assim, é um aprendizado infinito, porque a língua inglesa tem muitas palavras, elas vão sendo criadas anualmente. Existem palavras, claro, nomes de exames, por exemplo, que é meio desnecessário para quem vai atuar na medicina. E assim, no português nós temos várias palavras, na medicina, na psiquiatria, na psicologia também, várias palavras no português. É gigantesca a língua portuguesa. E assim, é a mesma coisa no inglês. Nós temos sinônimos na língua inglesa, é a mesma coisa no português. Nós temos variações regionais, que no inglês, por exemplo, por que na Inglaterra fala 20 e nos Estados Unidos fala 20? Porque há uma variação. Os Estados Unidos têm o inglês próprio. Porque, assim, eles têm uma distância muito grande dos britânicos, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? E, assim, a mesma coisa no nosso português. Se você pegar, por exemplo, as variações aqui que existem,
A gente fala, como é que fala? Elefante ou elefante? Elefante, dia, dia, né? Então, essas variações que existem, dentre outras. Então, por exemplo, você vai falar... Existem várias ocasiões para você falar esse inglês, assim. Você vai falar o inglês, por exemplo, no tribunal, você vai falar de uma... Na verdade, não será necessário no Brasil, mas no país que você for ir, será necessário você falar um inglês mais formal. Agora, se você vai num... Você tá descontraído com seus amigos, você pode falar um inglês mais slang, assim, uma coisa mais assim, um papo superficial, você vai falar um inglês mais slang, dependendo da questão. E assim, até a própria aviação existem palavras que você não sabia, como garfo. Garfo é uma barra de reboque usada para rebocar aeronaves. Calço, por exemplo, aquela pedaço de madeira ou de ferro que é usado para, de borracha também, que é usado para parar a aeronave enquanto no solo. Existem várias palavras, uma infinidade de palavras, tesoura de torção, por exemplo, dentre outras. E assim, a língua inglesa não é difícil. Por incrível que pareça, uma das línguas é a língua mais fácil que tem para aprender. Porque assim, é uma língua fácil, porque assim, os verbos têm uma conjugação muito fácil, tem uma conjugação fácil. Assim, as perguntas também, não se preocupe tanto com pergunta agora, né? A pergunta, na verdade, tem também a questão da... A conjugação não é muita preocupação, porque raramente um verbo altera a sua forma, né? E assim, só na terceira pessoa que ele altera, acrescenta um mísero S, assim. Então, em inglês tem muitas coisas que só estudando para saber, e assim... eu, com certeza, acredito que você tem muito potencial para aprender uma língua nova. E assim, se você quiser, é claro. Mas tem pessoas que desperdiçam potencial, ficam reclamando. E assim, eu tô aproveitando ao máximo que Deus me deu, que é esse corpo maravilhoso, esse cérebro que Deus me deu. E tô aproveitando, me esforçando, dedicando-me aos estudos, tanto de história, geografia. E assim, o Duolingo funciona? Funciona para você, por exemplo, ir para os Estados Unidos. Você pode ir para os Estados Unidos sem problema. E assim, você vai se comunicar, vai saber algumas palavras. Você não vai apresentar uma palestra, sabia disso? Você não vai conseguir apresentar uma palestra. E assim, para você conseguir, você vai precisar se aprofundar mais, conhecer mais a língua inglesa para chegar a esse ponto. Escrever um texto, uma monografia em inglês também é outro ponto. E assim, não escrevemos monografias nem em português, imagina em inglês então, nossa. Mas assim, nunca desista, que assim, o inglês acadêmico é o nível mais alto, mas não que você não precise falá-lo, né? Porque assim... Para você alcançar esse nível, você vai precisar de muita leitura, muita dedicação. E assim, para alcançar esse nível vai ser uma coisa um processo muito, você vai ter que estudar muito para chegar a esse ponto. E assim, um ano de estudo vai te levar à fluência, varia de pessoa para pessoa, varia de quanto você se aplica, de cérebro para cérebro, tem cérebros que são mais rápidos, das habilidades também, se você é melhor com línguas, melhor com esportes, melhor com... Por exemplo, com xadrez, melhor com matemática, exatas. Depende de tudo. Então não é assim, eu sou bom, mas eu não sei, não sou bom em inglês, mas assim, vai exigir mais esforço que você vai chegar no mesmo lugar, entendeu? Vai chegar naquele lugar que você quer, na fluência. E assim, leva um tempo, varia de pessoa para pessoa, nível de aplicação e tudo. E assim, você acha que um cursinho compensa? Olha, depende do cursinho que você vai fazer, um curso mais assim... R$500 é um preço de um curso. E assim, esse curso vai te dar, por exemplo, 2 aulas semanais, que vão te dar... o professor vai testando, se ele vai conversando com você e tudo mais. E assim, o preço que você paga, 5 meses de internet, equivale a 5 meses de internet, que todo dia, se você estudar, vai te proporcionar o alcance da fluência em menos tempo que um cursinho. Então, acontece que isso há mais tempo, assim, acaba que eu posso dizer que cada um, né? Se você gosta de cursinho, eu respeito sua opinião, né? Muitas pessoas acham o método desses cursinhos antiquados, mas comparado a certas escolas é bem melhor. E assim, acaba que eu fico pensando, não desista, vá atrás, você vai conseguir. É claro, tem alguns... Na verdade, se você não tiver recursos, você não pode fazer nada, né? Se tem uma coisa que me inspirou foi a história de um morador de rua que com poucos recursos aprendeu idiomas sozinho. Ele sabe 7 idiomas, chamado Carlos. E assim, eu admiro muito esse cara, porque ele aprendeu 7 idiomas por conta, ele gosta de aprender.
E assim, ele aprendeu por esforço próprio, que é uma coisa admirável, né? Então, assim, o que que eu digo? O idioma é uma prática, é como se fosse uma planta, se você não regar, ela vai morrer. Então, pessoal, é isso. Eu aviso os passageiros que estamos pousando, vou acionar os trem de pouso e apertem os cintos e tchau.